começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Está marcada para amanhã a abertura nacional da colheita da soja. O local escolhido é a Fazenda Esperança, em Santa Carmen, no Mato Grosso, e marca os 20 anos da Associação de Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, a AproSoja. A programação inclui 2 painéis, um discutindo a sustentabilidade e a COP30 e o segundo falando sobre biocombustíveis e alimentos. Fevereiro marca os 20 anos do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul. Em 2 décadas, o Fundesa-RS tem contribuído com a defesa sanitária animal, alinhando, junto com a Secretaria da Agricultura, os principais pontos de atenção sobre o tema e provendo recursos. O Fundesa é composto por 10 entidades do setor produtivo e agroindustrial. Para fazer um balanço do trabalho do Fundesa e projetar os próximos anos, recebo aqui no estúdio o presidente do fundo, Rogério Kerber. Tudo bem, presidente? Tudo bem, prazer em participar da programação. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Queria explicar um pouco, começando aí para o nosso telespectador, o que é o Fundesa e a diferença que ele tem em relação a outros fundos existentes no país. O Fundesa é um fundo privado constituído pelas entidades que representam os setores de produção de proteína animal, as 4 principais: avicultura, suinicultura, pecuária leiteira e pecuária de corte no Rio Grande do Sul. Recebe contribuições dos produtores e das agroindústrias, e esses recursos são direcionados para o pagamento de indenizações em caso de eventos sanitários ou programas específicos de saneamento de determinadas doenças. E também por um planejamento que o Fundesa fez na sua Constituição, destina até 50% da arrecadação dos recursos em fortalecimento do sistema de defesa sanitária. Capacitação, treinamento, tanto do serviço veterinário oficial quanto do privado, e de fortalecimento das estruturas utilizadas pelo Serviço de Defesa Sanitária Animal, em inspetorias veterinárias, postos fiscais de divisa, laboratório, todo esse conjunto que faz parte do sistema de defesa é contemplado com investimentos do Fundesa. Bom, o Fundesa tem um funcionamento, você falou em planejamento de ações, né? Ele tem um funcionamento muito organizado através dos conselhos técnicos operacionais que são de cada cadeia, que acabam contribuindo aí para essa tomada de decisão. Como é que funciona também essa parte, presidente? Esse planejamento, ele deu as diretrizes, o alinhamento, as metas que o Fundesa deve perseguir, e efetivamente tem trabalhado nesse sentido, de dar uma organização sistêmica para o setor, incorporando tecnologias novas dentro do sistema de defesa, através de convênios que têm sido celebrados entre Secretaria da Agricultura, Universidade, o caso da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, da Universidade Federal de Santa Maria e, eventualmente, alguma coisa da URGS. E essas universidades têm sido muito importantes para sinalizar as transformações necessárias, saindo de um sistema convencional que alcance a informatização via sistema informatizado, via web, e dentro de uma nova concepção, uma concepção moderna, para que todo o setor produtivo seja alcançado por ferramentas novas, com atualizações, funcionalidades novas, que permite um futuro sempre atualizado dentro
de uma percepção que o mercado sinaliza que a produção precisa atender requisitos que são demandados pelos países. Agora, voltando um pouquinho a essa questão da digitalização, né? O papel cada vez menos presente, então, tanto na mão do produtor quanto do pessoal do serviço veterinário, né, presidente? Sem dúvida nenhuma, o caminho é este e cada vez mais, e tem uma perspectiva, talvez para o final de 2026, que definitivamente o papel desaparece. Tudo via web. Agora mesmo, esta semana, ainda está se trabalhando em um novo convênio com a Universidade de Santa Maria, em que se faz um investimento vultuoso, 6.600.000 reais, que trabalha todos os procedimentos do sistema de defesa sanitária animal serão informatizados. O papel desaparece. Agora, essa questão, ainda dentro da parte da digitalização, né, e falando um pouco sobre esse trabalho com a Universidade da Carolina do Norte, traz também a inteligência, o monitoramento de dados prévios para trazer mais efetividade até na fiscalização. Explica um pouquinho como é que funciona, porque, pelo que eu entendo, o Rio Grande do Sul foi pioneiro no uso dessas ferramentas, né? Sim, esse convênio é o único estado que vem mantendo esse convênio, né? E que vem proporcionando ao sistema de defesa, aos técnicos do Serviço Veterinário Oficial, uma capacitação constante com a transferência de informações, ferramentas novas, e isto evidentemente dá um diferencial para que se possa atuar de forma célere, ágil e eficiente em caso de eventos sanitários. E aí nós tivemos já o exemplo mais recentemente da influenza aviária, da Newcastle, que foi rapidamente contido a presença do vírus e que está hoje com a situação, o status sanitário recuperado. Agora, explicando um pouquinho, presidente, essa questão aí desse modelo desenvolvido pela Universidade da Carolina do Norte, ele contribui porque ele mostra como um vírus, por exemplo, a gente costuma falar sobre a febre aftosa, que é um nome que, embora muitos produtores não conheçam, é um nome que ainda está presente em função de todas as medidas necessárias aí, mas ele mostra como o vírus pode se espalhar, onde que a fiscalização ou a contenção tem que atuar, como é que é? Essa ferramenta permite trabalhar a questão do espalhamento das diferentes doenças, as consequências, se você não agir rápido ou se agir com uma certa demora, quanto isto representa de risco financeiro, de risco econômico, mostrando que é necessário ter agilidade com relação à notificação da presença de alguma anormalidade, para que o serviço oficial atue, identifique o problema e haja com presteza, com rapidez. Essas ferramentas que hoje estão presentes não só via Universidade da Carolina do Norte, mas também já com outras ferramentas proporcionadas pelo convênio, o Acordo de Cooperação da Universidade Federal de Santa Maria. Dentro da PDSA. Dentro da PDSA, que é uma nova ferramenta muito importante que vem ganhando corpo, que vem ganhando importância. Esse novo convênio que será celebrado, dentro do PDSA, terá 19 módulos dos já existentes e outros que serão agregados nos próximos 2 anos, 2025 e 2026.
Presidente, tem uma questão que é muito importante quando se fala em sanidade animal, que é a biosseguridade, né? A gente viu recentemente aí o pessoal da avicultura viajando para um evento internacional, uma recomendação da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, de não visitar granjas ou, ao retornar, tomar todos os cuidados. A biosseguridade para o Fundesa tem qual importância? A biosseguridade é muito importante, não só para o Fundesa, mas especialmente para o setor de produção. A biosseguridade é que vem dar condições de impedir que haja a entrada de doenças dentro dos estabelecimentos de produção. O setor da avicultura, o setor da suinicultura já tem normativas neste sentido, estabelecendo critérios, cuidados que devem ser observados pela produção para evitar que tenhamos surpresas dentro. Nós tivemos aqui o exemplo que pode ser dado, por analogia, a influenza aviária, que teve influenza aviária em aves silvestres, em razão da migração, e que alcançou a produção de pequena escala, não comercial, e isto mostra que a produção comercial, cuidando, tendo o respeito pelos critérios preconizados, nós temos a condição de evitar que a doença chegue dentro das propriedades, dos estabelecimentos com produção importante. Está na mão do produtor também esse cuidado. Está na mão do produtor. Agora, queria falar um pouquinho sobre o fundo. Na verdade, é um fundo financeiro, né? Então, ele recebe contribuições de produtores e indústrias relacionados a cada cadeia produtiva. Como é que é hoje o saldo do Fundesa? Como é que é dividido? E quanto o fundo já investiu ao longo desses 20 anos? O fundo, nesses 20 anos, arrecadou cerca de 253 milhões, tem uma disponibilidade de 158 milhões, parece um valor exponencial, mas não é, um valor bastante modesto, em razão do tamanho da produção. Esse valor está distribuído entre 4 atividades, 4 cadeias, e não representa a segurança que nós precisamos em caso de um evento. É importante considerar que o Brasil é o maior produtor e o maior exportador de proteína animal do mundo. E isso dá uma dimensão da importância que temos e da responsabilidade que temos de manter o Brasil livre dessas principais doenças. Diga-se de passagem, o Brasil hoje é o país que pode-se dizer que é uma ilha de excelência com relação à sanidade. Todos os países, nós temos aí influenza aviária graçando nos Estados Unidos, no México, peste suína africana se disseminando na Europa, na Ásia. Recentemente tivemos um foco de febre aftosa na Alemanha, depois de 37 anos livre da doença, um foco importante e que hoje coloca a Alemanha numa situação de extrema dificuldade, porque tem presença de peste suína africana, tem presença de febre aftosa, é um país alijado do mercado internacional. E nós temos que trabalhar e temos que ter todo cuidado, temos que ser diligentes, atentos, para evitar que cheguem doenças aqui, e para isso nós contamos com o Ministério da Agricultura como órgão normatizador e a Secretaria da Agricultura como instância intermediária, com todas as condições estruturais e de recursos humanos capacitados, serviço veterinário oficial
atuante, diga-se de passagem, nós temos que fazer essa referência em razão da expertise que o Rio Grande do Sul tem. Tá certo, presidente. Muito obrigada. Parabéns aí pelos 20 anos do Fundesa e obrigada pela presença aqui no programa. Nós é que agradecemos a oportunidade de conversar com especialmente os produtores e as agroindústrias e passar essa informação e, evidentemente, 20 anos é uma caminhada bastante longa. Vem muito mais pela frente. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinho a gente volta com mais informações. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV e o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Falamos aqui na Granja na TV essa semana sobre as possíveis mudanças no seguro rural. Para compreender melhor como as alterações podem afetar o produtor, eu converso agora com o advogado especialista em direito agrário, Francisco Torma. Tudo bem, Torma? Tudo bom, Thaís? Firme no mate por aí? Tomando mate aqui para celebrar a volta da chuva. Voltou a chover aqui na colônia, estamos faceiros e aí estamos tomando mate para celebrar e olhar o tempo feio lá fora. Coisa boa, o tempo feio é bonito hoje. Hoje em dia é bonito. A gente falou aqui essa semana, na segunda-feira, com o João Castro, meteorologista que conversa com a gente toda semana. Ele já tinha avisado que quinta-feira haveria esse alívio aí, mas o calorão ainda segue por mais uns dias. Mas vamos falar um pouquinho sobre seguro rural, Torma. Há uma previsão aí de mudanças, o Ministério da Agricultura anunciou essa semana, já para o próximo Plano Safra? Perfeito, e num dia de chuva, num dia de clima adverso, falar sobre seguro rural faz bastante sentido, porque o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está falando em alterar regras aí do seguro rural. Esse último anúncio que aconteceu foi num evento que aconteceu lá na Fundação Getúlio Vargas, um evento para discutir seguro rural, e o representante do Ministério da Agricultura acenou com possibilidade de mudanças. Na verdade, isso não tem novidade nenhuma, faz muito tempo que o Ministério da Agricultura está tentando entender o nosso seguro rural aqui no Brasil para criar novas diretrizes, inclusive o tal do seguro paramétrico, que é mais ou menos espelhado no modelo mexicano, onde nós vamos estabelecer parâmetros e se qualquer coisa acontece em relação que atinja aqueles parâmetros pré-definidos, a indenização seria aplicada ao produtor rural, independentemente dele comprovar perdas. Enfim, sim, em síntese, são formas de se modernizar essa relação que precisa, sim, passar por grandes reformas, porque, olha, no Brasil o seguro rural é um dos instrumentos de política agrícola mais importantes que existem. Talvez, vou até dar talvez uma opinião impopular aqui, mas eu acho que o seguro rural ele é mais importante do que a própria política de crédito rural, porque não adianta eu fornecer crédito para o produtor se eu não protejo essa produtividade dele. E aí a gente tem que estar falando em securitização, em prorrogação de dívidas, enquanto nós temos aí os Estados Unidos com 80%, 90% da sua área agrícola segurada. Aqui no Brasil nós temos aí no máximo 16% da área agrícola segurada. E aí o que acontece é isso: vem uma enchente, vem uma estiagem, a gente vai lá, chora para o Conselho Monetário Nacional para resolver nossas dívidas, pede solução daqui, mas não conseguimos fazer o básico, que é acionar os seguros. Agora, o que nós precisamos para fazer com que a política de seguro agrícola funcione no Brasil?
dinheiro, porque ele é muito caro, e ainda mais quando nós temos vários acionamentos, como tivemos agora por conta das enchentes, ele fica mais caro ainda. Então nós precisamos colocar dinheiro público no programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Torma, você falou aí em securitização, que é um tema que acaba voltando aí, já que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais afetados aí por problemas climáticos. Isso se reflete aí do seguro rural e das dívidas dos produtores em função dessas perdas todas. Esse assunto está avançando aqui no Rio Grande do Sul, né? Perfeito, perfeito. Num dia de chuva, nada melhor do que falar sobre também a securitização, porque afinal de contas, clima é um dos fatores que fazem acontecer esse problema do endividamento rural, como aconteceu lá nos anos 90. Então, o que acontece? Nós está se trabalhando aqui no Rio Grande do Sul com esse projeto de securitização, e aí nós tivemos na Assembleia Legislativa uma reunião justamente para avançar nesse sentido, junto com a ProSoja, junto com a PER, que é uma nova associação de produtores rurais aqui do Rio Grande do Sul, porque nós precisamos resolver esse problema. Veja, nós tivemos aí quatro safras ruins no Rio Grande do Sul. A primeira, nós tivemos 2 estiagens grandes, né? E aí vem esse caos que foi a enchente de 2024 e agora em 25 um novo problema com estiagem. Então, no ano passado, o produtor que conseguiu resolver as suas pendências, que ficou aí com dívidas por conta da chuva, no melhor dos cenários, ele conseguiu prorrogar por 4 anos, através daquele caos normativo que nós tanto discutimos aqui com você, Thaís. Então, veja, o produtor rural hoje, esse ano, ele tem que, depois da colheita da sua lavoura de verão, ele tem que pagar o seu custeio que ele tomou esse ano para esse empréstimo, mais uma parcela, a primeira parcela do que ficou atrasado das enchentes. E com essa estiagem, não vai dar para resolver esse problema, e nós precisamos pensar em securitização, que foi o que se fez lá nos anos 90, onde, de forma bem resumida, o produtor rural transferiu, ou melhor, a União acabou pegando para si, puxando para si essas operações que o produtor estava devendo com o banco. Então, o produtor passou a dever para a União e aí conseguiu pagar com um prazo bem mais interessante para voltar para a sua atividade e aí poder discutir assuntos como o seguro rural, que acabamos de conversar aqui no tópico anterior. Mas esse é um assunto que começa a ser discutido aqui, mas precisa de um debate no Congresso Nacional, né, Torma? Sem dúvida, mas o importante é começar a debater esse assunto e é o que está se fazendo aqui no Rio Grande do Sul. E se esse assunto precisa ser debatido, nada mais justo do que nascer aqui esse assunto, esse debate, porque aqui é a nossa grande demanda. Esse é o problema do Rio Grande do Sul que nós estamos enfrentando por conta dessas 2 estiagens, por conta dessa enchente e agora esse novo panorama de estiagem. Tem muita coisa que a gente tem que repensar no nosso agronegócio gaúcho e com certeza esse é um dos tópicos muito importantes. Com certeza. E a gente vai estar sempre atualizando com a tua participação por aqui. Obrigada por hoje, Torma. Até a semana que vem. Valeu, até semana que vem. Até lá. Saímos daqui, vamos para a Alemanha com o nosso correspondente Leandro Mariani Mitman em sua última participação de lá da Europa. Na semana que vem, ele já estará conosco aqui no Brasil, mas segue nosso especialista em notícias do agro pelo mundo. Hoje ele comenta a importância da relação entre o agronegócio brasileiro e a União Europeia. Bom, Thaís, estou aqui na frente do meu supermercado preferido aqui em Kaiserslautern, o Kaufland. Muito comprei aqui, muita comida, e isso tem relação direta, né? Falo em comida, tem relação direta aí com o agro brasileiro. E é disso que eu quero falar hoje, sobre exportações agro aqui para a União Europeia. A gente já abordou aqui mais de uma vez, né, que a União Europeia é o segundo maior cliente do agro brasileiro, e no ano passado, em 24, aumentou a sua relevância para o agro brasileiro. A gente lembra aí que a China segue como primeira colocada aí há muito tempo aí como principal cliente do agro brasileiro, ainda que no ano passado, em 2024, tenha diminuído a sua participação de 36% para 30%, mas a União Europeia aumentou a sua participação em aquisições do agro brasileiro. Lá em 23, a União Europeia representou 12,9% de tudo que o agro brasileiro exportou para o mundo. Mas depois aumentou para 14%, mais especificamente 14,1% no ano passado. Foram vendas aí de 23,2 bilhões de dólares. O agro brasileiro vendeu aqui para a União Europeia 23,2 bilhões de dólares. Isso significa aí, uma conversão para R$6 o dólar, aí, algo como 140 bilhões de reais foram, digamos assim, destinados. A economia brasileira recebeu em torno de 140 bilhões de reais aí aqui de aquisições
da União Europeia, ou seja, a relevância é muito grande aqui da União Europeia aí para o agro brasileiro, para a economia brasileira. O café, que eu já muito comprei aqui, café brasileiro. Café brasileiro é o principal produto vendido aqui para a União Europeia. Inclusive, no ano passado teve um aumento aí de 65,6% para 5,6 bilhões de dólares. Em segundo lugar, o farelo de soja, com 4,2 bilhões, diminuiu 20%. Em terceiro, soja em grãos, que aumentou aí 1,3% para 2,9 bilhões. Em terceiro, celulose. A Europa consome muito papel aqui, né, obviamente. Com um aumento de 56,6% para 2,5 bilhões. Quinto lugar, o suco de laranja, aí, com 1,8 bilhão, com 40% a mais. E aí, em sexto lugar, o tabaco. O tabaco é uma cultura tão relevante aí para o Rio Grande do Sul, para o sul do país, uma cultura familiar, sobretudo. Foi vendido aí 867 milhões aqui para a União Europeia. A gente lembra que esse é um ano bem importante aí para a relação agronegócio brasileiro e União Europeia, né? Porque vai ser estabelecido lá no final do ano, para ser estabelecido a EUDR, que é essa lei de desmatamento aí da União Europeia, aí, que vai impactar diretamente o agro brasileiro. Houve uma discussão muito grande lá em 24, aí ficou para o final de 25. É algo que digamos assim, vai ter muito assunto sobre isso. E outra questão bem relevante, assim, no final do ano passado, foi assinado aí no Uruguai, em Montevidéu, aí, o acordo União Europeia-Mercosul, que vai estabelecer, deverá melhorar, digamos assim, se estabelecer melhorias aí para as exportações do agro brasileiro aqui para a União Europeia. Claro, esse acordo é mais amplo, abrange toda a economia, mas o agro brasileiro está muito, digamos assim, muito animado para assim, essa melhoria de relações aí que deverá ser estabelecida entre a economia aí do Mercosul, aí, a Argentina, e aqui com a União Europeia. Até por isso, na semana passada, o programa até veiculou lideranças aí do agro brasileiro estiveram aqui aqui na Europa, circular em vários países aqui, desde lá em Roma, na sede da FAO, em Bruxelas, enfim, para divulgar, para mostrar aí a importância do agro brasileiro, o que o agro brasileiro produz, digamos assim, essa questão ainda que muitos europeus não entendem o quanto o agro brasileiro tem uma produção agrícola sustentável, o quanto produz com respeito aí às normas ambientais, que aqui a gente trouxe aí no ano passado várias vezes aí as manifestações aí, sobretudo dos produtores franceses, que entendem aí que o Brasil produz de uma maneira assim, agressiva ao meio ambiente. E enfim, essas lideranças estiveram aqui, lideranças aí da Federação, da Frente Parlamentar Agropecuária, deputados, inclusive aí o gaúcho aí, o presidente da FAPSUL, o Gedeu Pereira, para mostrar aí o quanto o agro brasileiro é sustentável, atende normas e tende a ser ainda mais relevante aqui para a União Europeia. Enfim, eu trouxe esses números aqui para mostrar que a União Europeia, que é o segundo maior cliente do agro brasileiro, e atrás da China e está à frente até dos Estados Unidos, é importante para o agro brasileiro. Lembrando que o agro brasileiro também é muito importante aqui para a União Europeia. O agro brasileiro é o maior exportador aqui de produtos agroalimentares para a União Europeia. Você sabe que a União Europeia são 27 países, eles têm as transações internas, mas eles também importam muitos produtos, né? E o Brasil teve em 2023, ainda não saiu números 24, uma fatia aí de 10%, um pouco mais de 10% de tudo que a União Europeia comprou em comida. Foi o Brasil que mandou para cá. Está à frente até da Inglaterra, que fica do lado aqui, que não integra a União Europeia, e à frente dos Estados Unidos, e à frente da Ucrânia, e os 4 principais fornecedores agroalimentares aqui para a União Europeia. Ou seja, esse é um ano muito, muito importante aí para essa relação agro-brasileiro e União Europeia, e a gente vai ficar muito atento a tudo isso. Obrigada, Leandro. A Granja na TV de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá!